Opa, acabou de cair mais um livro do céu aqui para a gente fazer uma análise e aprender os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stephen R. Covey. Esse livro já vendeu milhões de cópias e nós vamos entender por que ele é relevante. Eu vou fazer algumas considerações ao final também. O livro é robusto, tem alguns pontos bem pedagógicos aqui e eu pretendo ser o mais sucinto possível. Para o Stephen Covey, as pessoas amadurecem em 3 níveis, que ele chamou de dependente, independente e interdependente. O independente é aquele que pensa eu, o interdependente pensa nós. Agora, e o dependente? O dependente pensa você, que é o mais baixo. Você é responsável por mim, você não me faz feliz, você é péssimo, tudo é horrível porque os outros fazem o que fazem e ele não se coloca como responsável por si. Então é assim que ele define um dependente. Então o objetivo da vida é ascender nesse grau de maturidade. E ele entendeu que para você ascender nesse grau de maturidade, você precisa de hábitos. Mas observe que esses hábitos não são mudados facilmente. Esses hábitos dependem de alguns elementos para que ele se altere dentro da pessoa. E ele então ensina sobre o ciclo ver, fazer, obter. Agora, por que você faz o que faz? O que você faz é efeito da forma como você vê o mundo, dos paradigmas que você tem. Então, o paradigma, a forma de ver o mundo, é a causa do fazer, assim como o fazer é a causa do obter. É o que ele chama de ciclo ver, fazer, obter. Então, ele diz que muitos líderes, na ânsia de melhorar os seus hábitos e os seus comportamentos, e até para ajudar os outros, em vez de focar no que se obtém e no que se faz para obter, repreendendo comportamentos e condutas o tempo todo, deve-se trabalhar aonde? Nos paradigmas. Porque ao trabalhar dentro dos paradigmas, você naturalmente está atuando na causa que gera aquele comportamento. Mas aí vem o ponto. Mas Alex, como é que se faz para poder alterar os paradigmas? Então ele vem com a sua hipótese, fazer com que as pessoas alterem os seus paradigmas que sejam convergentes, alinhados aos princípios. E ele define o princípio como leis universais atemporais e governantes. Então ele diz o seguinte: para a pessoa conseguir aplicar um princípio, ela precisa conhecê-lo e precisa fazer com que o seu paradigma seja convergente com ele. Como assim, Alex? Se a pessoa tem um paradigma que ele chama de paradigma ineficaz, ela vai ter comportamentos ineficazes, resultados ineficazes. Mas se ela tiver um paradigma que é convergente com o princípio, então esse paradigma terá bons comportamentos, desses bons comportamentos virão bons resultados. Então, qual é o primeiro princípio que ele salienta para a pessoa ver esse paradigma, ver esse princípio e ter um paradigma eficaz em relação a ele? O primeiro princípio é que nós somos livres para escolher e responsável por nossas escolhas. Livres para escolher e responsável por nossas escolhas. O paradigma ineficaz é, ou seja, a forma de ver isso, eu sou fruto das circunstâncias. E o outro é, eu sou fruto das minhas escolhas. Então, aqui ele diz que as pessoas que têm um paradigma de ser livre para escolher e responsável pelas suas escolhas, essas pessoas são proativas, ele diz. Agora, as pessoas que pensam da seguinte forma, eu sou fruto das circunstâncias, então elas se colocam numa posição reativa. E aí ele diz que as pessoas que são proativas, elas são eficazes, elas são verdadeiramente felizes, verdadeiramente livres. Sem isso, não sai da dependência. Então, é a grande pergunta, você é livre ou não é?
Então, uma pessoa só tira a sua liberdade interior se você der para ela. Então, se uma pessoa vem e te ofende, ou qualquer pessoa te ofende da mesma maneira, então significa que de alguma forma você é reativo. É o que ele está querendo dizer no hábito 1. Então, ser proativo é o hábito e o princípio é ser livre para escolher e responsável pelas escolhas. O que nos leva ao segundo princípio, que toda criação física é precedida pela criação mental. Ele acredita que, uma vez que nós somos livres, aí vem a pergunta, você é livre para quê? Faz até a comparação com Alice no País das Maravilhas, quando ela está fugindo da Rainha Copa, e aparece o gato, né, quando o caminho dela se divide em vários, e ela pergunta para o gato para onde deve ir. O gato responde, para onde você quer? Ela diz, tanto faz, porque eu estou fugindo. Então o gato diz, então qualquer caminho serve, porque, afinal de contas, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. A gente sabe que é assim. Então, o segundo princípio é, toda criação física é precedida pela criação mental. Então, nós, na visão do Stephen Covey, temos que ter um projeto de vida, uma finalidade, um sonho, e usar a nossa liberdade em função desse sonho, porque esse sonho é que vai nos completar de alguma maneira. Então aqui é onde ele fala da missão pessoal, de como descobrir a vocação, de encontrar realmente a sua voz interior, o que dentro da filosofia eles chamariam de necrológio, né? Que é você fazer aquele exercício de ter vivido uma vida em sua plenitude, né? Ter vivido uma vida em sua plenitude. Então, é isso que ele quer dizer ali com o hábito 2. Agora, tem dois paradigmas. Você pode ter um paradigma do Zeca Pagodinho, né, que deixa a vida me levar, então a vida vai levando e você vai ficando frustrado, ou você pode ter o paradigma eficaz, que é eu conduzo a minha vida, eu sei o que eu quero, eu sei para onde que eu vou e eu estou dentro das minhas circunstâncias fazendo o melhor que eu posso. Então esse é o hábito 2. Qual é o hábito 2? Comece com o objetivo em mente. Então, hábito 1, seja proativo. Hábito 2, comece com o objetivo em mente. O que nos leva ao hábito 3. Vale lembrar que o hábito 1, 2 e 3 são necessários, os 3 primeiros hábitos, para sair da dependência e migrar para a independência, segundo o contínuo da maturidade que ele explica no livro. E o hábito 3 é, primeiro o mais importante, ou em inglês, first things first. O princípio por trás desse hábito é a eficácia requer a integridade de viver de acordo com as suas prioridades. Então, observe o seguinte, se você não lutar pelas suas prioridades, quem é que você acha que vai lutar? Ninguém vai. Então, aqui ele diz o seguinte, se você é livre para escolher, responsável pelas suas escolhas, e toda a criação mental precede a criação física, agora nós chegamos que a eficácia requer a integridade de viver de acordo com as suas prioridades. Alex, mas quais são as minhas prioridades? São aquelas que você definiu no hábito 2. Quais são as suas prioridades? O que você quer da vida, né? Então, você vai praticá-las agora. Então, no hábito 1, você pensou, eu sou programador. No hábito 2, você redigiu o programa. No hábito 3, você vai botar o programa para rodar. Você vai fazer, meu caro. E aí, feito é melhor que perfeito, que você vai ajustando com o tempo. Você vai fazer. Por exemplo, agora eu estou fazendo esse vídeo aqui para o YouTube. É o horário que eu tenho, no final do dia, mais 10 da noite agora, só por curiosidade. Talvez não seja a minha melhor performance, estou um pouco cansado, mas eu faço o melhor que eu posso dentro das circunstâncias que eu tenho. É assim o hábito 3. Primeiro, mais importante. É isso que eu quero, eu tenho um projeto, nós vamos fazer o melhor dentro das minhas possibilidades. Daí, desse princípio e desse hábito 3, nós aprendemos, relembramos aquela matriz de Eisenhower, o que ele chama no livro, na verdade, de matriz do tempo. O presidente Eisenhower, herói de guerra, ele dizia, né, para as pessoas falavam, o senhor é tão calmo, parece que o senhor tem... o senhor sendo tão ocupado, mas parece que o senhor está tranquilo, o que o senhor faz? Ele falou, é simples, eu faço uma matriz
do que é urgente e não urgente, do que é importante e não é importante. E aí essa matriz eu elenco as minhas ações do dia, elimino algumas, delego outras, faço imediatamente outras e planejo para fazer um pouco mais tarde outras, é isso. Aqui surge então essa matriz, né, de urgente, não urgente, importante, não importante, quadrantes 1, 2, 3 e 4, em que quadrante 1 você tem que fazer imediatamente, quadrante 2 você quer fazer, mas pode fazer depois. O quadrante 3 é o quadrante da decepção, é um perigo esse quadrante, porque ele parece importante, mas não é, porque são as pessoas que estão em cima de você, é o WhatsApp chamando, é mídia social, e você delega essas coisas, você delega, terceiriza, e por último, o quadrante 4, que não é nem urgente nem importante, meu amigo, você elimina. Então, o hábito 3, ele também chama de o hábito das pedras grandes, em que você vai colocar na sua agenda aquilo que é mais importante nos papéis que são importantes para você. Então, por exemplo, se você é pai, como é que você planeja a semana? O que é mais importante para mim durante essa semana como pai? Vai lá e escreve no seu planejamento. Você é casado, tem esposa? Qual é o trabalho mais importante que você vai fazer com o marido essa semana? Ah, você é empreendedor? Qual é a coisa mais importante que você não pode falhar essa semana como empreendedor? Coloca lá. Ah, você trabalha na igreja, faz serviço voluntário, numa pastoral, na escola dominical? Qual é a coisa mais importante que você quer fazer? Dentro de todos os seus papéis, dentro de todas as missões que você tem de vida, no tipo de pessoa que você quer ser, você vai colocando naquela semana as pedras grandes, aquilo que é mais importante, porque as pedras pequenas vão chegar, vão preencher o caminho se você não conduzir a sua vida com firmeza, né? Então, dito isso, o Dr. Covey está tentando explicar para nós que se você for proativo, começar com o objetivo em mente e priorizar o mais importante, você alcança a independência. Você chegou na maturidade do eu, ok? Para sair da independência para a interdependência, ele acredita que é necessário praticar mais 3 hábitos. Vamos dar sequência aqui. O hábito 4 é o pense ganha-ganha, em que o princípio por trás dele é todo relacionamento eficaz e duradouro requer respeito e benefícios mútuos. Respeito e benefícios mútuos. E o paradigma ineficaz é o seguinte: existe uma quantidade finita. Quando você ganha, eu perco. E o paradigma eficaz é: existe uma quantidade ilimitada e abundante. Todos podem ganhar. E aí, o interessante é que dentro dessa matriz ganha-ganha que ele estabelece, que eu vou te explicar agora, é a seguinte: se você colocar coragem de um lado e consideração do outro, você vai ver que os relacionamentos tendem a ter problemas da seguinte forma: às vezes você tem muita coragem para falar uma verdade, mas não tem muita consideração do outro lado. Então ele diz que esse é um relacionamento ganha-perde. Você ganha, o outro perde. Por outro lado, você pode ter o inverso disso, que é ter muita consideração pelo outro, como os líderes bonzinhos têm, sempre passando a mão na cabeça, tem medo de falar a verdade nua e crua. E, por outro lado, neste lado, né, você acaba tendo muita consideração e pouca coragem para falar a verdade, para corrigir, para orientar. Então você tem a sensação que terminou o dia inteiro ocupado, mas você teve uma relação perde-ganha. O que ele diz no livro? Se você está numa relação ganha-perde, numa relação perde-ganha, essa relação vai se tornar perde-perde. E qual é a natureza da relação ganha-ganha? Você tem coragem e você tem consideração, na mesma proporção. A coragem é elevada e a consideração é elevada. Como, por exemplo, na família. Você pode ver que na família você não tem constrangimento para falar para o seu cônjuge o que você pensa e sente. Pelo menos não deveria ser assim, né? Você deveria ter tranquilidade, coragem para poder falar. E também consideração. Observe que muitos casamentos, um dos 3 ingredientes, né, que John Gottman, né, grande psicólogo, terapeuta de casais nos Estados Unidos, que era matemático, inclusive, também, ele dizia que se o casal tem um desses elementos, um dos 3 elementos era a indiferença,
ou seja, não tem consideração mais pelo outro, já era um sinal que esse casamento não ia durar muito, ia ter um divórcio, provavelmente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que o Stephen Covey, ele fala isso. Se você estiver numa relação que, no casamento, por exemplo, não tenha muita consideração, então vai virar perde-perde. Se não tem muita coragem mais para falar por conta dessa indiferença, vai virar perde-perde. Então, por isso que as relações acabam, é a tese aqui do Stephen Covey no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, livro que estamos falando aqui. Muito bem, então existe o famoso ganha-ganha, né? Então, pense ganha-ganha, é o que ele diz. Alex, mas às vezes eu estou tentando promover uma relação ganha-ganha aqui com os meus sócios, com os fornecedores, nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos pessoais, familiares, mas parece que não está dando certo. Então ele apresenta o quinto hábito. O quinto hábito é, primeiro, você deve compreender para depois ser compreendido. O princípio é o seguinte: para comunicar-se comigo de maneira eficaz, você precisa primeiro me compreender. Daí você pensa, Alex, como é que a gente faz para compreender? Então o Dr. Covey, ele, através de Carl Rogers, né, que foi o cara que na década de 70, ele aprimorou a técnica da escutativa, tem até um livrinho dele que se chama Escutativa, ele apresenta isso, que é a técnica da escutativa. Como é que é essa técnica? Ela funciona da seguinte maneira: você vai usar paráfrases para ouvir o seu interlocutor. Então, o que significa isso? Quando a pessoa apresenta um anseio, uma tristeza, um sofrimento ou um problema para você, a primeira coisa que você vai fazer é devolver para a pessoa o que você está percebendo com as suas próprias palavras. Então, por exemplo, vamos supor que um amigo seu te chame e fale: olha, não estou aguentando mais a minha esposa, já defini que eu vou terminar o nosso casamento. Então, em vez de você já ir dar conselhos, dar uma resposta, né? Daí vem o paradigma ineficaz. O paradigma ineficaz é: eu escuto com a intenção de responder. E o paradigma eficaz, eu escuto com a intenção de compreender. Então ele diz o seguinte: se o seu amigo viesse com esse discurso, você usaria uma paráfrase, devolvendo o que você está percebendo, mas com as suas palavras. E o que você percebeu? Você percebeu que ele está triste. Então você vai dizer, né? Fulano, eu estou percebendo que você está muito triste e desapontado a ponto de considerar o término do seu casamento. Você não está concordando, discordando, avaliando, julgando, criticando. Você nem está concordando nem discordando. Você está simplesmente empatizando. Você está compreendendo o que se passa dentro do outro. É como se a pessoa fosse um iceberg. Você vai escutar, escutar, escutar para aquele problema que está aparecendo lá na pontinha de fora, você vai aprofundar até entender de verdade qual é o problema real que está lá nas profundezas, visto que um iceberg, só 5% dele fica para fora, né? Então 95% dos problemas estão lá dentro e você vai escutar até achar o problema real, a causa do que está fazendo com que ele considere o divórcio. Por isso que aquelas pessoas que escutam, galera, o líder que escuta, esse vence. Os líderes falam pouco, escutam bastante. Esse é um dos pontos muito legais do livro. A escutativa, realmente, o Dr. Covey trazer a escutativa de volta, né, trazer ela para o mundo corporativo é realmente um ganho. E se você escuta com a intenção de compreender, você verifica hipóteses para uma solução ganha-ganha. Se porventura no casamento, na sociedade não está indo muito bem o ganha-ganha, e você quer que seja ganha-ganha, está perde ganha ou ganha-perde, você escutando o outro, você vai estabelecer
aonde está o problema, vai verificar se você quer corrigir para então chegarmos numa terceira alternativa. Daí nós chegamos no hábito 6, que é crie sinergia. O todo é maior que a soma das partes. Este é o princípio. O paradigma ineficaz é do seu jeito ou do meu jeito. É do seu jeito ou do meu jeito ou um meio termo. Esse é o paradigma ineficaz. E o paradigma eficaz é juntos podemos criar uma terceira alternativa. Uma alternativa que é melhor e superior àquela que eu ou você propôs. Então, na sinergia, o todo é maior que a soma das partes. E ele dá o exemplo da família, né? O pai é um, a mãe é outra. Então, são duas pessoas. E 2 mais 1 mais 1, numa família que tem 3 filhos, 1 mais 1 vira 5. Né? Então, ele fala dessa questão da sinergia. Ele usa o exemplo da música, né? Em que instrumentos com sons diferentes, em ritmos diferentes, com melodias diferentes, criam uma harmonia extraordinária que sozinhos não são capazes de fazer. Como numa empresa, por exemplo. Então, quando se chega na sinergia, com a maturidade de criar sinergia entre as pessoas, é o que ele chama do mais alto nível da eficácia, é o que ele chama de uma maturidade interdependente. É isso que o Dr. Stephen Covey está querendo dizer na sua obra. E, por fim, né, ao redor desses 6 hábitos, ele diz que tem um 7º hábito, que ele chama de sharpen the saw, seria afiar o machado ou afiar a serra, e em português foi traduzido como afinar um instrumento. Então, que é o princípio do cuidado, é o princípio da renovação. Ele diz que o 7º hábito é aquele que gera a manutenção de nós mesmos para continuar sendo eficazes. E aí ele diz que o hábito 7 é afine o instrumento, e o princípio é, para manter a nossa eficácia, é preciso renovar corpo, mente, coração e espírito. E aí ele fala dos exercícios, da boa alimentação, da dieta, fala das questões mentais, de como se nutrir, que é preciso estudar, das questões emocionais, de você passar o tempo com quem você ama, e das questões espirituais, que você precisa ter o seu momento de busca por religião, por filosofia, por qualquer que seja a atividade espiritual que você venha empreender, é importante para a renovação e para ter uma vida plena. Dito isso, meus caros, existem alguns pontos aqui no livro, naturalmente, que não se pode dizer que são princípios, né? Então, por exemplo, no princípio do ganha-ganha, que ele chama que todo relacionamento eficaz é ganha-ganha, aqui ele não está colocando na balança o amor, porque o amor ele necessariamente precisa ser incondicional, né? Se o seu filho passar por dificuldades, ou seu filho de repente se tornar uma pessoa ruim, você não vai deixar de amar o seu filho, então você não vai cortar a relação e vai dizer agora não é mais o meu filho. Então ele não poderia dizer todo relacionamento eficaz e duradouro requer respeito e benefício mútuo. Então muitas vezes um relacionamento, um dos dois não vai ser respeitoso, às vezes um dos dois vai pecar, vai cair no vício, vai viver uma vida ruim e o amor vai resgatá-lo. Então, dentro do eixo que ele coloca o hábito 4, ele retira dessa fórmula o ingrediente amor. Então, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, eu poderia fazer muitas outras considerações aqui, não vou fazer para não deixar esse vídeo muito extenso, mas existem muitos outros elementos aqui que o colocam como um livro relevante, principalmente nas questões comportamentais dos negócios, mas como um livro filosófico em termos de hábitos e de ética, tem as suas limitações porque está voltado principalmente para o ambiente corporativo. Tá? Ele não, infelizmente, ele não atende quando são feitas perguntas, algumas perguntas um pouco mais profundas,
nós vemos que a ética estabelecida aqui pelo Dr. Covey, ela não alcança alguns patamares, tá bom? Como, por exemplo, o que eu acabei de explicar. Todo relacionamento é eficaz e duradouro? Não, alguns relacionamentos eficazes e duradouros. Por exemplo, nos negócios, eu concordo plenamente que se não tiver respeito e benefício mútuo, tem que ser encerrado. Agora, em questões mais profundas como familiares, a gente tem que ter, às vezes, paciência e tem que ter o perdão, tem que ter a caridade, que é o puro amor de Cristo, é um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo supera. Não é isso? Então, essas são as minhas observações sobre o livro dos 7 hábitos e é o pequeno resumo que eu estou fazendo para você aqui. Se você já leu, tem alguma consideração a fazer sobre ele, deixe nos comentários e, por favor, compartilhe com um amigo que você gostaria que lesse essa obra. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até a próxima.